Será que a Bíblia não se contradiz quando afirma: não terás outros deuses diante de mim? Por que usa termos como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Afinal, quantos deuses tem o cristianismo? Esta é a série Princípios. Pelo tipo de perguntas, você já pode ver que o programa de hoje promete. O Está Escrito está apenas começando. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Tato, visão, paladar, olfato e audição. Os sentidos são as formas que nós temos de perceber o mundo. Mas quantos são os sentidos mesmo? 5? Tem certeza? Então tente explicar em qual desses 5 sentidos se encaixa o frio na barriga que você sente quando está andando numa montanha russa. Em qual deles se encaixa, por exemplo, a vertigem que você sente quando olha do alto de um edifício para baixo. Ou melhor, feche os olhos ao entrar em um carro e tente dizer qual dos sentidos faz com que você perceba que o carro acelerou. Quem estabeleceu que nós temos 5 sentidos foi o filósofo Aristóteles, no século IV a.C. E até pouco tempo atrás era esse o pensamento que imperava. Hoje a ciência já percebeu que os nossos sentidos passam de 20 e são muito complexos e intrigantes. Fazem parte dos sentidos, por exemplo, o equilíbrio, a aceleração, o calor, o frio. Você nunca tinha parado para pensar sobre essas coisas? Pois é, eu também não. Mas isso nos mostra que quanto mais o homem se dispõe a estudar, mais conhecimento ele alcança e mais também ele expande a sua visão do mundo e melhor se torna a sua qualidade de vida. Mais do que isso, o homem, como um ser inigualável, tem também a capacidade de transcender, de descobrir o espiritual. Perguntas como: onde estou? Como surgi? Alguém me criou? Para onde eu vou? Perguntas como essas não só têm respostas, mas quando respondidas, acabam nos dando uma visão muito mais ampla da vida e completando a nossa felicidade. Pois nós, seres humanos, vivemos o tempo todo buscando a verdade. Dentro de nós existe algo que nos leva a acreditar que quando conhecemos a verdade, somos de alguma forma mais felizes, muito mais livres e completos. Não se trata de você ter sido infeliz o tempo todo em que você pensava que possuía só 5 sentidos. Assim como também as pessoas não eram infelizes quando pensavam que objetos mais pesados do que o ar não podiam flutuar ou não podiam voar. Mas quem negaria o fato de que tornou-se bem mais fácil viver no mundo hoje, depois que Santos Dumont ousou voar no seu primeiro avião, o 14 bis? Hoje deixaremos o chão e ganharemos as alturas espirituais, o universo infinito. Você irá sair do conhecimento básico com o qual você sempre se sentiu feliz e vai aventurar-se na direção da verdade plena, aquela que acaba provocando na gente um gostinho especial de liberdade e plenitude. Para respondermos à primeira pergunta de quem nos criou, antes precisamos descobrir quem é Deus ou como Ele é. Tiago 2,19 diz o seguinte: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. A Bíblia é clara em afirmar que nós temos um só Deus. Mas você se lembra de quando nós estudamos o Evangelho de João? Aquela declaração sobre Jesus ser Deus? Não se lembra? Vou lembrar você. João, do capítulo 1, do verso 1 em diante. E ali diz mais ou menos assim: o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João declara abertamente, e a Bíblia também, o fato de que Jesus é o verbo. Ele diz que todas as coisas foram criadas por ele. Jesus
era o Deus da criação. Lembra-se quando Deus conversou com Moisés e ele disse: e quando o faraó me perguntar quem me enviou, o que direi? E Deus disse para Moisés: diga que eu sou o enviou. As coisas se encaixam perfeitamente quando nós vemos Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus declara também: eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E quando nós comparamos isso com outros textos da Bíblia, aí as coisas ficam mais claras ainda. João 10,30, por exemplo, diz: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, alguém poderia raciocinar assim: bom, se só existe um Deus, e se Jesus é Deus, então o único Deus é Jesus. Mas o que nós fazemos então quando encontramos Jesus orando ao Pai, como nesses textos que vimos agora há pouco? Como Mateus 26,39 também, onde diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Além de Jesus ser Deus, há também Deus o Pai. Agora surgem outras perguntas. Então quer dizer que a Bíblia diz que há um só Deus, mas ao mesmo tempo diz que Deus o Pai é Deus e que Jesus é Deus. Então são dois deuses. Pois então espera aí, vamos complicar um pouco mais. Por que Jesus nos instrui a batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo também é Deus? Atos 5, 3 e 4 diz: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Como, pois, assentastes no coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Percebeu? Quando mentistes ao Espírito Santo, mentistes não a homens, mas a Deus. Esse texto e outros da Bíblia indicam claramente que o Espírito Santo é Deus sim. E agora? Ficou confuso? Você deve estar aí se perguntando: e aí? São 3 deuses ou ainda tem mais? Quer ficar mais confuso ainda? Pois aí vai, Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E agora? Quantos deuses nós temos afinal? A Bíblia não está se contradizendo? A coisa mais intrigante a respeito da Bíblia é que quando parece que ela está em contradição, é porque estamos prestes a encontrar uma grande verdade. Antes de tudo, é bom a gente lembrar que essa parte da Bíblia, onde está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único, foi escrita em hebraico. E em hebraico existem 2 palavras para uno, único. Uma é Yakid, a outra é Ekad. Embora as 2 palavras sejam usadas na Bíblia como sinônimos de uno e único, cada uma delas é usada em casos totalmente diferentes, com significados diferentes. Vou explicar melhor. Em Gênesis 22:2, Deus disse a Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Nesse texto, a palavra usada para expressar único foi Yakid, que significa uma unidade simples, ou seja, Isaque era o único filho de Abraão mesmo, o filho único, uma pessoa, unidade simples. Mas vejamos agora Gênesis 2, 24 em diante. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Nesse caso, a palavra hebraica usada para uma foi Ekad, pois trata-se de uma unidade composta, ou seja, 2 pessoas diferentes, o marido e a mulher, se unem formando uma só carne. Outro caso em que encontramos Ekad é o de Gênesis 1:5. E houve tarde e manhã um dia. Ou seja, 2 coisas diferentes, uma tarde e uma manhã, se unem formando um dia. Agora então nós começamos a esclarecer o assunto, pois no texto de Deuteronômio 6,4, o termo usado foi: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é Ekad, único, ou seja, um Deus que é uma unidade composta por
3 pessoas. No caso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas que mesmo assim é apenas um Deus. A partir daí, encontramos muitas outras coisas fazendo sentido na Bíblia. Em Eclesiastes 12:1, por exemplo, está escrito: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O incrível a ser notado aqui é que a palavra hebraica que foi usada para criador é boreaca, que é o plural de criador. Portanto, o que na verdade está escrito é: lembra-te dos teus criadores. Em Gênesis 1:26 nós temos: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Ora, se a gente sabe que só Deus tem o poder para criar, como então ele está dizendo façamos? E mais, o homem foi criado à imagem de Deus. Então, como ele diz, à nossa imagem. Agora, somando-se isso ao fato de que nós havíamos acabado de chegar à conclusão de que existe um só Deus, acabamos de descobrir que temos um só Deus, mas formado por 3 pessoas. Eu vou repetir, um só Deus, formado por 3 pessoas. Como entender isso? Bem, eu não estou querendo afirmar que é fácil, simples, entender a natureza de um Deus que é único, formado por 3 pessoas. Mas levando em consideração que a natureza de Deus é muito mais complexa do que a natureza humana, você vai entender que se levaram mais de 20 séculos acreditando que nós temos apenas 5 sentidos, quanto tempo levaríamos para conseguir entender a natureza de um Deus eterno que sempre existiu desde a eternidade e existirá para sempre, até a outra eternidade? Como entender que 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sejam, ao invés de 3 deuses, um Deus só? Com nossas limitações, poderíamos passar a eternidade aprendendo sobre Deus, sem, na verdade, entendê-lo profundamente. Todo mundo chega a essa terra através de uma família. Por que será que Deus escolheu a família para ser esse canal? É que vivendo em família, a gente precisa muitas vezes abrir mão daquilo que a gente gosta. Precisamos ser humildes, temos que perdoar quando os outros nos ofendem e outras vezes até precisamos pedir perdão. Tudo em prol de uma coisa chamada unidade. Afinal, nós somos muitas pessoas, mas formamos uma só família, com um só sobrenome. Deus também é assim. Afinal, Ele nos criou à sua imagem. Eles são 3 pessoas diferentes, mas têm o mesmo sobrenome. E o sobrenome é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Com certeza, dos 3 membros da Trindade, o que parece ser mais misterioso é o Espírito Santo. Talvez até porque ele é chamado de Espírito Santo mesmo. É que a gente criou assim um certo misticismo em cima da palavra Espírito. Aí a gente fica pensando que ele não é uma pessoa. Alguns pensam assim: Deus Pai é uma pessoa, ele é Pai. Jesus é uma pessoa, ele é o Filho, ele foi visto aqui na terra. Mas o Espírito Santo deve ser uma energia, uma fumaça. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é uma pessoa. E as evidências são que, na Bíblia, ele é apresentado como tendo as mesmas características de um ser pessoal. Ele tem mente, pensa, adquire conhecimento, ele raciocina. Em textos como 1 Coríntios 2, 10 e 11, nós vemos o seguinte: mas Deus se revelou a nós pelo Espírito, porque o Espírito investiga todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem sentimentos e emoções, como está escrito em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito de Deus também tem vontade, tem poder de decisão. 1 Coríntios 12, 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza
todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Em segundo lugar, Jesus disse que enviaria o Espírito para ficar no lugar dele. Veja o que Jesus declarou em João 16, de 7 a 11, a respeito do Espírito Santo que ele estava para enviar. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Você percebeu que nesse texto Jesus está dizendo que o trabalho do Espírito é mostrar o sacrifício do próprio Jesus Cristo? Cuidado para que o Espírito Santo não tome na sua vida o lugar de Jesus. Para algumas pessoas, o Espírito Santo tomou o lugar de Cristo. Para elas, o Espírito Santo passa a ser a salvação. Muitas dessas pessoas ficam se perguntando dentro das suas igrejas: você já recebeu o Espírito Santo? Já? Então você está salvo. Você é melhor, tem mais status. Cuidado, a salvação não está no Espírito Santo. Ele não é o centro da Bíblia. O verdadeiro trabalho do Espírito Santo é mostrar, apontar o sacrifício de Jesus na cruz. Só em Jesus existe salvação. Não esqueça nunca o que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a salvação é para todos os que creem em Jesus. Jesus é a única saída. Veja o que está escrito em Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Para ninguém confundir o Espírito Santo, ele foi dado por Jesus para trabalhar em nosso coração. O trabalho do Espírito está dividido em 4 etapas. Primeiro ele chama, depois ele convence, depois ele capacita e por último ele purifica. Me deixe explicar melhor essas 4 etapas do trabalho do Espírito. Primeiro ele chama. Isso quer dizer que ele convida para você aceitar a Cristo. Esse trabalho de chamar a atenção das pessoas para Jesus e para o sacrifício é todinho do Espírito. E isso ele faz com todos os habitantes da terra. Em algum momento da sua vida, cada pessoa desse mundo tem a oportunidade de aceitar o convite do Espírito Santo. A segunda etapa do trabalho do Espírito é que ele convence, converte. Esse convencer já não depende só do Espírito Santo. Ele toca no coração, mas depende da pessoa aceitar. Por isso ele não convence a todos, mas somente aqueles que aceitam a Jesus. Em Apocalipse, o próprio Jesus apresenta a maneira como ele se achega até nós através do trabalho do Espírito Santo. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, o Espírito de Deus toca no seu coração, bate pacientemente, mas ele nunca vai forçar você a uma decisão. Quando você sente o Espírito de Deus tocando no seu coração, chamando para aceitar a Jesus, e você aceita Jesus e entrega-se a Ele, você faz um compromisso com Ele através do batismo. É como se Jesus pedisse você em casamento e você aceitasse. Jesus comparou o relacionamento dele conosco com o casamento. O dia do casamento é um dia mágico, mas também muito confuso. Você está preocupado com uma série de coisas. Chega então o momento da cerimônia. Ali está a noiva do seu lado, tão linda. Você fica emocionado cada vez que olha para ela e pensa que ela escolheu ser sua por livre e espontânea vontade. A partir dali, vocês vão ter o mesmo sobrenome. Serão uma família, um casal. Como o próprio Jesus usou várias vezes a figura do casamento para ilustrar o seu relacionamento conosco,
Nós poderíamos então dizer que, na primeira fase, o Espírito Santo apresenta Jesus a você como alguém que apresenta um candidato ao namoro. E na segunda, com o seu consentimento, ele vai mostrando a você as qualidades de Jesus para que você, por sua livre e espontânea vontade, possa aceitar quando ele trouxer o pedido de casamento da parte de Jesus. O casamento é o batismo. Só que, ao contrário do que muitos pensam, o batismo não é o auge da vida espiritual de uma pessoa. Ele é apenas o início dessa vida espiritual. É quando a pessoa diz o sim para Deus. Na terceira fase do trabalho do Espírito, ele capacita, concede dons. E na quarta fase, ele purifica. Começam a aparecer na vida da pessoa os chamados frutos do Espírito. Qualidades como alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Quando a pessoa passa pela primeira e a segunda fases do trabalho do Espírito, que é chamar e converter, ela chega ao batismo na água. E a isso nós chamamos de conversão. Quando ela passa pela terceira e quarta fases do trabalho do Espírito, que são capacitar e purificar, a pessoa chega então ao batismo no Espírito Santo. E a isso nós chamamos de santificação. A santificação ou o batismo no Espírito Santo é quando você, através da oração e do estudo da Bíblia, clama a Deus e se torna tão íntimo de Deus que Ele capacita você a viver uma vida mais parecida com a vida de Jesus. Você começa a ter mais facilidade de gostar das coisas de Deus e de ter um caráter parecido com o de Jesus. A santificação leva a vida toda. Você vai ficar a vida inteira perseguindo esse alvo, mas com a força e o poder do Espírito. É mais ou menos assim. Ao você sair do altar do casamento, vocês têm o mesmo nome, são um casal, uma família, mas ainda não se tornaram uma só carne. Vocês só passaram pela importante cerimônia de casamento, mas o tornar-se uma só carne, bom, isso só acontece a partir da noite de núpcias. É quando o casal vai se conhecer intimamente e cada vez mais se tornarão parecidos um com o outro. É a partir daí que o cristão ficará cada vez mais parecido com Jesus. Alguns se batizam e se contentam. Esquecem-se de que o batismo é apenas nascer espiritualmente. É apenas a cerimônia de casamento. O que nós precisamos é do batismo do Espírito Santo. Sem isto, nós não estamos mais preparados para enfrentar o mundo do que estavam os discípulos após a crucifixão do Senhor. Mas cuidado, o batismo do Espírito Santo não é alguma coisa mística. Eu estou dizendo isso porque alguns estão confusos por aí. Tem pessoas que acreditam em um Espírito Santo místico. Eles vão até a igreja, emocionam-se a ponto de entrarem em transe. Perdem a consciência, não controlam mais seu cérebro, suas emoções, caem no chão, gritam, viram os olhos, rodam feito peão e falam coisas que nem eles mesmos entendem e chamam a isto de batismo do Espírito Santo. Cuidado para que as suas emoções não tomem sua vida. Emoções devem ser equilibradas com razão. Em que época da história você acha que Deus esteve mais próximo do ser humano? Na época de Adão e Eva, Deus relacionava-se com o homem face a face. Na época de Moisés, Deus habitava num santuário feito por mãos humanas. Habitava lá no meio do povo, escondido pelo santuário apenas. Na época em que Jesus andou aqui nessa terra, Ele era o Deus em forma de homem. As pessoas podiam olhar nos olhos de Deus, ouvir as palavras que fluíam dos seus lábios. Pois então saiba que a época em que Deus está mais perto do ser humano é hoje. Embora Deus já tenha falado face a face com o homem, tenha habitado num templo e tenha vindo aqui a esse mundo viver como um de nós, hoje o Senhor Deus quer habitar dentro de nós. Ele quer fazer de você o seu próprio templo e moradia. Pois Ele diz, se eu quiser, Ele vem habitar em mim, através do Espírito Santo. Veja em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo
é morada do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Mas em que parte do corpo você acha que o Espírito Santo habita, mora? Ou em que parte do seu corpo você acha que ele atua? A resposta é simples. Onde está o poder de tomar decisões? Na mente. Isso mesmo, no cérebro. Embora a Bíblia e até nós mesmos usemos o coração como simbolizando o centro das nossas emoções, na realidade é o cérebro quem decide tudo. Você sabia que o seu cérebro é cego, surdo, mudo e que ele não sente qualquer dor? É verdade. Depois de abrir a camada de pele e osso que envolve o nosso cérebro, um médico poderia operar o cérebro de qualquer paciente sem anestesia nenhuma e ele não sentiria qualquer dor se estivesse acordado. O cérebro não é sensível à luz porque ele não enxerga e você pode gritar o quanto quiser perto de um cérebro que ele não vai esboçar nenhuma reação. É por isso que, para armazenar as informações, o cérebro depende completamente dos nossos sentidos, que até pouco tempo atrás eram apenas 5, ou achava-se que eram apenas 5, mas que já passam de 20. Por isso, tudo que você vê é muito importante. Tudo que você ouve, o que você toca, os lugares onde você vai, as sensações todas que fazem parte de você, do que você é. Se você passa o dia inteiro armazenando sensações, imagens, sons ruins na sua mente, como você vai querer que o Espírito de Deus possa tomar conta de você? É por isso que Paulo diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século. Ou seja, cuidado com os seus sentidos, cuidado com o que todo mundo faz, cuidado com o que todo mundo come, com o que todo mundo bebe, cuidado com aceitar a conduta, o modo de viver de todo mundo. E ele continua, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É no cérebro que estão armazenadas as nossas vidas. Ele é o centro da nossa escolha. É tão importante que a morte de alguém é decretada logo após acontecer a morte cerebral. A mente rege o homem inteiro. A mente é onde nascem todas as nossas ações. É a mente que adora a Deus. Quero terminar o programa de hoje convidando você a meditar nisso. Enquanto Jesus estava morto no túmulo, todos os poderes das trevas estavam ali de prontidão, na pedra da tumba, envolvidos para tentar impedir que Jesus ressuscitasse. Satanás concentrou ali todo o seu poder para que Jesus não saísse da sepultura, não ressuscitasse, não revivesse. Mas o poder de Deus é tão grande que nem todos os demônios do mundo puderam evitar que o Senhor Jesus saísse vitorioso da sepultura. Em Efésios 1, de 18 a 20, Deus nos diz que Ele coloca à sua e à minha disposição o mesmo poder que Ele usou para ressuscitar a Jesus dos mortos. Esse poder vem através do batismo do Espírito Santo. Está à sua disposição. Basta querer, basta pedir por Ele e o Senhor dará. Soberano Criador, nós cremos que por seu poder a terra e o céu criou, seu eterno amor provou, seu Filho nos doou, da queda nos ergueu, cremos sim.
Cremos em Jesus, unigênito do Pai, perfeito Deus e eterno, autor da criação. Sofreu sem merecer, morreu, mas ressurgiu. Seu sangue nos remiu. Cremos sim. Pode a terra parar e o tempo passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Pode tudo mudar, mas Deus não mudará. Cremos sim. Cremos no Espírito, o Deus Consolador, um ser real que em seu poder nos une como irmãos. Os reinos têm em suas mãos, desfaz as forças do mal, o seu poder nos dá. Cremos sim. Pode a terra parar, o tempo passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Pode tudo mudar, mas Deus não mudará. Cremos sim. Cremos em Deus Pai, em seu Filho e no Espírito de amor. Cremos que os três unificam o poder redentor. Pode a terra parar, o tempo passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Pode tudo mudar, mas Deus não mudará. Cremos sim. Eu fiquei me lembrando de quando Salomão, o rei Salomão, inaugurou o seu templo, o templo que ele fez para a adoração de Deus, onde Deus iria habitar. E Salomão fez uma oração mais ou menos assim para Deus: ó Senhor, o Senhor que é tão grande que não cabe nem no mundo inteiro, no universo, vem morar nesse templo que eu fiz para ser a sua habitação e aonde o Senhor escolheu ser adorado. E aí naquele momento Deus respondeu à oração de Salomão e ele disse: eu que sou tão grande que não caibo nem no universo, nem no mundo inteiro, vou sim morar aí no templo que você fez para mim. Então quem sabe a gente poderia nesse momento pedir para Deus e fazer uma oração parecida com a de Salomão, mas que fosse assim: ó Senhor, o Senhor que é tão grande que não cabe nem no universo todo, mas que escolheu e foi morar no templo que Salomão fez para o Senhor. Por favor, vem agora
morar dentro desse meu coração, que é tão pequenininho. Você não gostaria que o Senhor morasse no seu coração? Vamos pedir a Ele que faça isso através do seu Espírito. Deus amado, colocamos nas suas mãos a nossa vida, Senhor. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos na nossa vida. Ó Senhor, quem somos nós? Mas assim mesmo o Senhor escolhe o nosso coração para ser a sua morada, a sua habitação. E o Senhor diz que nós vamos ser templos do seu Espírito. No passado, as pessoas adoravam o Senhor através desse templo. E agora, Senhor, nós queremos adorar ao Senhor através do templo do nosso corpo. Toma conta de nós, ajuda-nos a termos o batismo do Espírito. Ajuda-nos a nos entregarmos ao Senhor passando pelo batismo nas águas antes. E ajuda-nos, Senhor, a cada dia ficarmos mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de conhecer 2 princípios bíblicos importantíssimos: o batismo no Espírito Santo e a Trindade. Eu creio que valeria a pena você ter este tema em sua casa para você estudar e para mostrar também para outras pessoas. Se você quiser se aprofundar no assunto de hoje, você pode receber inteiramente grátis a revista Princípios. São 23 temas com guia de estudos e espaço interativo. Então, ligue para nós, escreva, mande um e-mail. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o plantão de dúvidas do Está Escrito. Nós estamos esperando por você. Tudo que nós fazemos aqui é para você, pensando em você. E é por isso que nós vamos estar aqui no próximo programa, esperando especialmente por você. E até lá não se esqueça, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pode a terra parar e o tempo passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Pode tudo mudar, mas Deus não mudará. Cremos sim. Cremos no Espírito, o Deus Consolador, um ser real que em seu poder nos une como irmãos. Os reinos têm em suas mãos, desfaz as forças do mal, o seu poder nos dá. Cremos sim.